de exposição da Carta aos Romanos. E hoje nós vamos meditar no capítulo 12, dos versículos 9 ao 21. Carta aos Romanos, capítulo 12, os versos do 9 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Louvado seja Deus, vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro para que o Senhor conduza na meditação, na explicação desta palavra viva e eficaz, Senhor, nos guiando pelas tuas veredas, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe e guarda a tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Antes de meditarmos nesses versículos, vamos fazer um breve panorama da Bíblia, rapidamente, as coisas que foram ditas. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, nós estamos fazendo a exposição completa, se Deus permitir, da carta de Paulo aos Romanos. Já estamos finalizando hoje o capítulo 12. No capítulo 1, falamos da apresentação, do assunto principal dessa epístola, que é a justificação pela fé somente. E logo em seguida, a partir do verso 18, Paulo começa a explicar sobre que todos, depois da queda do homem, todos se rebelaram contra Deus. E ele começa falando sobre a questão do povo gentil, ou seja, aqueles que não eram judeus. E ele mostra que Deus ele se revelou ao mundo através da criação e que por isso os homens eles são indesculpáveis, e por causa do próprio pecado eles preferiram adorar a criatura ao invés do Criador, e Deus entregou essas pessoas a um sentimento reprovável. No capítulo 2 falamos que não apenas os gentios, mas os judeus, eles são reprovados diante de Deus, e ainda pior, porque eles se tornaram hipócritas, porque eles pregavam e não viviam aquilo que eles pregavam. Então, tanto os judeus quanto os gentios, eles são indesculpáveis diante de Deus. E ele vai falar quem é o verdadeiro israelita, quem é o verdadeiro povo de Israel. Ele vai dizer que a circuncisão não é aquele que é descendente de Abraão, ou é aquele que foi circuncidado, mas é aquele que recebeu a circuncisão no coração, ou seja, aquele já está falando da regeneração, do novo nascimento. Aquele que a transformação ela é interior e não exterior.
A transformação exterior verdadeira é aquela que é um reflexo daquilo que foi transformado interiormente. Então, no capítulo 3, ele já começa respondendo, né, pelas objeções feitas pelos judeus, né? Ou seja, se os judeus, se a circuncisão, se essas coisas não valem nada, então para que Deus fez todas essas coisas? Ele vai falar que isso foi muito bom, é uma grande honra receber essas coisas pela parte de Deus, mas isso não é suficiente para a salvação. A salvação, ela é um dom de Deus. E ele completa no versículo, a partir do versículo 21, ele entra com o Evangelho. E ele diz: mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No capítulo 4 ele vai mostrar que a justificação pela fé não é algo novo, mas é algo que está desde o Antigo Testamento. Ele vai citar os exemplos de Abraão e o exemplo de Davi. Ele vai mostrar que Abraão foi justificado por Deus quando ele creu em Deus, antes de, mesmo até ser circuncidado, mesmo ter feito qualquer obra. As obras eram apenas uma evidência que a fé dele era verdadeira. Depois ele fala de Davi nos Salmos, que diz: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. No capítulo 5 falamos sobre o efeito da justificação, que é a paz com Deus. E vai falar sobre Adão e Cristo, ambos como cabeça, ambos como representantes da humanidade. Adão, quando ele caiu, não era algo isolado, ele representava toda a humanidade. Todos nós nascemos, somos descendentes de Adão. Por meio de Adão e Eva, Deus criou toda a humanidade. E quando Adão se rebelou, toda a humanidade já nasce em pecado. E Cristo, como cabeça dessa nova humanidade, dessa nova criação, por isso que o nome é Novo Nascimento. No capítulo 6, falamos sobre, já que ele estava explicando aqui o Evangelho da Graça, aquelas pessoas iam dizer que Paulo estava ensinando que se a pessoa, quanto mais ele pecasse, mais graça ele ia receber da parte de Deus. Mas ele vai explicar que a santificação vai levar justamente ao oposto. Se você verdadeiramente foi transformado por Deus, você vai viver uma vida de santificação e não uma vida de pecado. No capítulo 7 falamos que essa batalha é mais intensa entre o espírito e a carne, onde muitas vezes nós temos a impressão, até de convicção de pecado, que duvidamos até acerca da nossa salvação. É quando ele diz: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele dá graças a Deus por Jesus Cristo. No capítulo 8 falamos agora totalmente oposto, sobre que nenhuma condenação há nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós falamos sobre o penhor do Espírito Santo, sobre o elo que existe na obra regeneradora do Espírito Santo, quando ele vai falar no versos 29 ao 31, porque ao quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a este também chamou, e os que chamou, a este também justificou, e os que justificou, a este também glorificou. Ou seja, a obra de Deus ela é completa. Se você foi justificado verdadeiramente por Deus, foi regenerado, foi transformado por Deus, Ele é a garantia que estaremos com Ele na glória. No capítulo 9, falamos sobre a questão dos judeus, que a rejeição dos judeus não é compatível com a obra de Deus, ou seja, Deus ele preserva sempre um remanescente. Vai falar também sobre a eleição, sobre a predestinação, falando sobre Jacó e Esaú, e ele vai mostrar pelos exemplos de Jacó e Esaú, ambos gêmeos, filhos da mesma mãe, ambos antes de terem nascido Deus já tinha escolhido a um e rejeitado o outro. No capítulo 10 falamos sobre
em questão dos judeus que rejeitaram a justiça de Deus. E falamos também sobre que Israel não pode alegar que não foi por falta da pregação, que sempre foi pregado, mas a dureza do coração deles não permitia a conversão. No capítulo 11 falamos sobre o futuro de Israel, que essa rejeição não é total, ela é parcial. Nós estamos agora vivendo o tempo gentílico, mas haverá um tempo em que toda a plenitude dos gentios for completa, aí vai entrar o tempo da plenitude dos judeus, onde a grande quantidade de judeus será inclusos no reino de Deus. E no capítulo 12, começamos falando, saímos dessa aqui da teologia, agora passamos para a prática. E nos versículos de 1 ao 2, o apóstolo mostra justamente isso, que nós, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou seja, pois, depois que tudo que foi dito, ele pede para que venhamos a nos oferecer como sacrifício vivo a Deus. Dos versos 3 a 8, falamos sobre o serviço na igreja, com os dons que nós recebemos e como utilizar esses dons para o reino de Deus. E hoje, nos versos do 9 ao 21, vamos falar sobre os cristãos com as suas relações com seus irmãos como membros da igreja e, além disso, em sua relação com as pessoas em geral no mundo. Vamos começar com os versos de 9 ao 11. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Do zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A Bíblia nos diz que um homem, ele se aproximou ao nosso Senhor e lhe perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este, como está escrito em Marcos 12, do 29 ao 31. E é justamente isso que temos aqui no trecho que vai do versículo 9 até o fim do capítulo. Amor a Deus, amor ao próximo, ainda que o próximo ele seja o seu inimigo. E o amor, ele não é apenas algo sentimental, é sempre algo que se mostra na conduta e na ação. É o cumprimento dos mandamentos de Deus. Em João, capítulo 14, versículo 21, está escrito: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Ou seja, devemos manifestar o amor verdadeiro, sincero e autêntico. Quando escreveu aos Coríntios, Paulo dedicou um capítulo inteiro ao significado do amor, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. E nós devemos considerar essa passagem de Romanos como uma exposição semelhante. Deus espera de nós amor autêntico. O amor não é misturado com hipocrisia ou falsidade. E nenhum pecado é mais digno de repreensão e mais destrutivo para a integridade do homem do que a hipocrisia, porquanto é a contradição da verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo expôs o caráter diabólico desse pecado quando disse a Judas: com um beijo traís o Filho do Homem. Paulo faz uma aplicação imediata com duas afirmações fortes: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Ou seja, devemos encarar o mal como um ataque ao caráter de Deus e sua soberania. Na medida que buscamos crescer na graça, buscamos obter a mente de Cristo, que é pensar como Jesus, amar
o que Jesus ama e odiar o que Jesus odeia. À medida que desprezamos o que é mal, devemos nos apegar firmemente ao que é bom. O termo traduzido, apegando-vos, é a raiz da palavra grega para colar. Devemos nos apegar firmemente ao bem, a fim de que a maldade do mundo não endureça o nosso coração, como está escrito em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O próximo comentário de Paulo, no verso 10, é especificadamente a família da fé, quando ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Encontramos aqui o conceito de Filadélfia, o amor fraternal. É o amor entre os que partilham uma mesma família. O amor que temos uns pelos outros na igreja deve ser o mesmo ou maior do que o que compartilhamos em nossas famílias, entre pais e filhos e entre irmãos. Em Marcos 10, 29 e 30 lemos: respondeu-lhe Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Por nos tornar seguidores de Cristo pode significar que nós sejamos excluídos de nossa família natural ou carnal, mas não estaremos perdendo tudo. Tudo será acrescentado para nós, porque faremos parte da família de Deus e ali teremos novas relações afetivas. Um cristão, ele deve sentir um laço mais estreito com outro cristão do que com um parente que não é cristão. Em adição ao afeto e o amor, devemos viver preferindo-vos em honrar uns aos outros. O termo contém a ideia de reverência e respeito. Não há lugar para o orgulho na vida cristã. Nosso Senhor Jesus Cristo fala a respeito disso em Lucas 14, do 7 ao 10. Vamos ler Lucas 14. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidados para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Não devemos buscar honra para nós mesmos, mas sim refletir ou desviar honra para os outros. Em outras palavras, esse é um convite à humildade. Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele disse uma vez sobre sua própria pregação que nunca atravessaria a rua para ouvir a si próprio. Quando você se vê os seus dons e vê o seu serviço dessa maneira, começa a ver que não tem nada para se gabar. Você é o mínimo de todos os santos, como está escrito em Efésios 3, capítulo 8. Continuando o verso 11. No zelo, não sejais remissos. Uma tradução mais antiga diz: não sejais preguiçosos em vossas ocupações. Não devemos ser preguiçosos em nossos afazeres. Contudo, Paulo não está falando aqui sobre um empreendimento comercial, no sentido que devemos ser ocupados com as coisas de Deus. Em Mateus 11:12 está escrito: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Os que nasceram de novo e receberam o Espírito zeloso
para buscar as coisas de Deus com senso de urgência, fome e paixão. Assim é o dever de cada cristão se esforçar pelo reino de Deus, fazendo dele a sua principal ocupação na vida. Devemos também ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, para ser fervorosos de espírito, como haveríamos de ventilar a chama do Espírito? Primeiro precisamos nos certificar que há um abundante suprimento de ar, uma corrente de ar. E o que é isso? É a oração. Então acrescentamos um pouco mais de combustível. Nós podemos fazer isso pela leitura das Escrituras. Leia o Evangelho de Jesus Cristo e os santos que viveram antes de nós. E também uma brasa longe da fogueira, ela irá se apagar. A Bíblia nos exorta a não abandonar a congregação, como está escrito em Hebreus 10, 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Vamos agora para os versos 12 ao 15. E diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Ele começa dizendo: regozijai-vos na esperança. Vocês não poderão alegrar-se na esperança se não conhecerem a doutrina e que creem. É impossível. A única pessoa que se alegra na esperança é a que entende bem o ensino doutrinário de toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Para entendermos a doutrina da esperança, temos que compreender que o presente mundo está sob total condenação. Não há nada na Bíblia que vai haver melhora neste mundo. Ao contrário, vai piorar. E a Bíblia termina com o último capítulo de Apocalipse, aguardando o futuro, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. E essa é a única esperança para nós. Existem três principais dimensões do cristianismo. A primeira é a dimensão da alegria, que devemos manifestar em todo o tempo, como está escrito em Filipenses 4:4, que está escrito: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Falamos anteriormente, do capítulo 5, que a tribulação está inseparavelmente ligada à esperança, porque quando somos forçados a sofrer, o Espírito Santo usa as tribulações para lapidar nosso caráter e fazer brotar em nossa alma a virtude da esperança. Tribulação, ela veio uma palavra tribulos, que se referia naquela época colocava uma junta de bois e botava aquele tipo que hoje vemos com os tratores que aram o gado, e aquilo ali ia girando, ia cortando a terra. E é justamente desse aspecto que nós somos atribulados, nós somos oprimidos em todas as áreas, somos oprimidos pelo mundo, somos oprimidos pelo mal, pelos demônios. E é nesse sentido. Na primeira epístola aos Coríntios, Paulo menciona as três virtudes que são marcas da vida cristã. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. O conceito bíblico de esperança difere da noção comum do termo em nossa linguagem atual. Na linguagem atual, esperamos que algo aconteça, ainda que duvidemos que irá acontecer. Porém, o conceito bíblico de esperança tem a ver com a absoluta certeza de que as promessas de Deus para o futuro se cumprirão. A fé, ela olha para trás, confiando e descansando do que Deus fez no passado, na obra de Jesus Cristo na cruz, mas olha também adiante,
e encontre um porto seguro para a alma nas promessas futuras de Deus. E esse é o fundamento de nossa alegria. Não importa o quanto o momento presente possa ser doloroso, ainda podemos nos alegrar, porque sabemos que a dor, o sofrimento e a tribulação que experimentamos agora não dura mais que um momento. Deus ele tem reservado para nós tesouros do céu que não podem ser comparados com breves momentos de dor e sofrimento pelo qual passamos agora. Não importa o quanto as coisas sejam ruins nessa vida, ainda podemos ser felizes, ainda podemos nos alegrar, porque temos essa esperança a qual jamais nos envergonhará. A segunda dimensão da vida cristã é a paciência. A paciência é uma virtude de saber esperar, manter-se confiante nos momentos difíceis. Devemos nos lembrar da paciência de Jó, que clamou em meio à agonia: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Como está escrito em Jó 13:15. Esse é o tipo de paciência que conduz à perseverança e à habilidade de resistir em meio às dificuldades. E a terceira dimensão é a perseverança na oração. A vida cristã é vida de oração. Devemos cultivar a oração em secreto e a oração sem cessar. Disse o nosso Senhor que temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer, como está escrito em Lucas 18:1. Na parte final da Epístola aos Efésios, conclui-se assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então vejam a conexão entre as declarações de esperança, tribulação e oração. Continuando o verso 13, Paulo ainda está expandindo o significado de amar sem hipocrisia. E diz: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Devemos ser aqueles que suprem as necessidades de nossos irmãos e irmãs cristãos e devemos ser conhecidos por nossa hospitalidade. A generosidade é a marca do cristão. Nosso papel não é acumular apenas para nós. A verdadeira riqueza é aquela que distribuímos. O princípio ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo é claro, como está escrito em Atos 20:35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. A palavra compartilhar ou repartir significa entrar em comunhão com a necessidade dos santos. Paulo está dizendo que você não apenas reparte os seus bens com os santos para atender às suas necessidades, mas que você entra em comunhão com eles. Em outras palavras, você deve sentir que o fardo que eles carregam é seu, que vocês estão com eles em suas dificuldades e que você mesmo as sente. E o que é hospitalidade? A palavra traduzida significa ter amor pelos estranhos. Em Hebreus 13:2 é empregada a mesma palavra. Não se esqueçam da hospitalidade. Versículo 14 também lembra o sermão do monte: abençoai os que vos perseguem, abençoais, não amaldiçoeis. Isso não diz respeito somente ao que nos insultam ocasionalmente. Paulo, ele foi constantemente atacado pelas costas. Todo o seu ministério foi conduzido por perseguição. E a resposta dele à perseguição foi abençoar seus inimigos e não amaldiçoá-los. Abster-nos de amaldiçoar nossos inimigos não é tão difícil quanto abençoá-los e orar para que Deus lhe conceda seu favor e graça. Fazer isso é difícil, mas é isso
que também significa amar. O mundo, ele só persegue os verdadeiros cristãos. Você pode ser membro de igreja e não sofrer perseguição. O mundo não faz objeção aos que são apenas membros de igreja. Mas se você é um cristão de verdade, nascido de novo, com uma nova natureza em seu ser, você será atacado pela sua nova natureza. Isso é algo que o nosso Senhor já havia nos ensinado no Sermão do Monte e em Mateus capítulo 5, do versos 43 ao 48. Vamos ler Mateus 5. ao 48. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas como se pode fazer isso quando a nossa reação natural a alguém que nos faz mal é revidar? Primeira coisa, nós temos que ter o Espírito Santo, como foi dito anteriormente. Depois, você deve começar se lembrando da reação que Deus teve pela sua vida, o que Deus fez por você. Lembre-se de quem você era outrora. Somos cristãos porque Deus não nos amaldiçoou por sermos o que éramos. Ao invés disso, Ele nos amou, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Ele também está na parábola do credor incompassivo, em Mateus 18, 23 ao 35. Vamos ler também. Mateus 18, 23 ao 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe havia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, e do íntimo não perdoardes a cada um dos seus irmãos. É justamente isso.
Outro aspecto que nós devemos olhar para que possamos não amaldiçoar o próximo é olharmos essa dívida aqui desse Senhor, desses 10 mil talentos, refere-se a um valor inapagável, ou seja, aquele servo nunca poderia juntar aquele valor para pagar ao seu Senhor. Foi justamente o que aconteceu com o que Deus fez por nós na cruz, mediante Jesus Cristo. E por isso nós devemos perdoar e não amaldiçoar aqueles que nos ofendem, olhando para o que Deus fez por nós. E continuando o verso 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aqui também a Bíblia nos ensina a estarmos preocupados com a nossa reação a outras pessoas. Dessa vez, as pessoas que estão se alegrando ou chorando. É assim que o corpo de Cristo ele é interconectado. Se um se alegra, todos se alegram. Quando um de nós chora, todos devemos chorar. É isso que significa ser corpo de Cristo. Quando se dirigia alguém em sofrimento, Paulo sofria junto. Ele esteve ao lado de pessoas em tribulação e chorou com os que choravam. Quando Jesus foi à casa de Lázaro, Maria e Marta, a Bíblia na casa de Marta, de Lázaro, Maria e Marta, nos conta que ele chorou. Ele sabia que ressuscitaria Lázaro da morte, mesmo assim chorou, e nós devemos fazer o mesmo. Porém, é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Mas por que assim? Porque chorar com os que choram é mais ou menos natural. A maioria das pessoas se sente tocadas quando vê alguém chorando, mas alegrar-vos com os que se alegram é mais difícil por causa do problema do ego e do orgulho. O ego, ele está sempre olhando para si mesmo. As pessoas, elas querem ser consideradas grandes e importantes. Uma das principais coisas que aconteceu com a humanidade desde a queda foi que nós nos tornamos orgulhosos e egocêntricos. E a natureza envoltos no orgulho estão o ciúme e a inveja. O novo nascimento é a única coisa que resolve o problema do ego. Nenhuma outra coisa pode fazê-lo. E é por isso que o Evangelho ele não ensina uma simples modificação do ego, e sim uma doutrina de regeneração, de novo ser, de uma nova pessoa. Somente este Evangelho da salvação de Jesus Cristo pode nos libertar do nosso egocentrismo, e ainda assim isso é um processo gradativo. Vamos para o verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Nesse contexto, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Isso significa pensar as mesmas coisas, estarem unidos no sentimento e nos objetivos dos seus interesses. Ou colocando isso em outros termos, não haja discórdia entre vocês. Entendam que isso não quer dizer que, como cristãos, estamos obrigados a concordar em tudo uns com os outros. O que ele quer dizer é que devemos ter unidade em relação à verdade da palavra de Deus. Temos isso em 1 Coríntios 1,10, quando diz: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar e não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. A segunda frase é: em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Alguns vivem em busca de status, querem ser exaltados acima dos outros. No Evangelho segundo Marcos, encontramos a resposta de Jesus aos escribas culpados exatamente disso. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Paulo
Ele está advertindo contra uma visão movida pela ambição carnal. Tal ambição pode nos conduzir à crueldade em nossos relacionamentos, de modo que não hesitaremos em pisar sobre os outros e nosso desejo de chegar ao topo. Portanto, não devemos colocar nossa mente e nosso coração numa posição de estima e exaltação neste mundo. Em vez disso, devemos nos associar com o humilde. Esse é outro exemplo de como devemos imitar a vida de Jesus. Ele se associou com pessoas, em sua grande maioria, de baixa posição. Poucos são os grandes e poderosos chamados para o reino. Deus se dá aos sem reputação, aos humildes e mansos. Nós somos chamados a seguir o seu exemplo de associação com os humildes. O termo traduzido por condescender significa deixar-se levar por. Indica que nossos sentimentos e atitudes devem estar de tal maneira harmonizados com as coisas humildes que nos sentimos perfeitamente à vontade com essas circunstâncias. A próxima frase é: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O orgulho intelectual, ele pode assumir duas formas. Uma é o conhecimento e a outra é a sabedoria. E é importante considerar ambas e traçar uma distinção entre as duas. Lemos em Tiago 3,13: quem é sábio e dotado de conhecimento? A sabedoria e o conhecimento são estreitamente interrelacionados, mas não são idênticos. Pode-se explicar a diferença assim: o conhecimento é a informação, é ter ciência das coisas. Mas o que é a sabedoria? Você pode ter grande conhecimento e ser totalmente falto de sabedoria, ou pode ter grande sabedoria, porém muito escasso de conhecimento. Pode-se definir sabedoria como o poder ou a capacidade de usar e aplicar o seu conhecimento. Vocês veem a distinção? Vocês podem ter grande conhecimento, porém pode faltar-lhe sabedoria para fazer o uso dela. Como, por exemplo, um empreendedor que pode ter frequentado uma faculdade, ele pode ter adquirido muito conhecimento numa faculdade de administração, mas chega na hora de empreender, ele não sabe colocar aquilo que ele conheceu em prática. Já outro, aquilo que ele aprendeu na prática, sem faculdade, mas trabalhando com o pai, ele pode não ter aquele conhecimento, mas pode aplicar aquilo de uma forma muito melhor. Agora vamos ler Tiago 3, 13 ao 18. Fala sobre os dois tipos de sabedoria. Tiago 3, 13 ao 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é a terrena, a animal e a demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então existem dois tipos de sabedoria, uma verdadeira e outra falsa. A sabedoria verdadeira, ela vem do alto, de Deus, e a falsa, ela é a sabedoria humana e terrena. E a pergunta é: nossas opiniões são consistentes com a palavra de Deus?
Numa análise final, as nossas opiniões não significam nada. O que importa é a verdade como Deus a define. Somos propensos ao erro, por isso nunca devemos confiar meramente em nosso ponto de vista. O pregador que sobe no púlpito deve estudar as Escrituras diligentemente. Caso se baseie unicamente em seu intelecto, estará arruinado. Vamos agora para os versos 17 ao 18. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Não torneis a ninguém mal por mal. É da própria essência do ensino que não devemos nos vingar. Vemos este ensino em 1 Pedro 2,23, onde Pedro se refere ao nosso Senhor e ao seu exemplo, e diz: sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Quando a Escritura ela fala do mal, isso inclui muitas coisas, além de falhas morais do comportamento humano. No Antigo Testamento, por exemplo, a palavra hebraica para mal possui alguns significados. Pode se referir a qualquer experiência não recebida como boa, a exemplo do que encontramos no profeta Isaías: eu formo a luz e crio o mal, promovo a paz e causo a desgraça, eu, Senhor, faço todas as coisas, como está escrito em Isaías 45:7. Outro significado para mal no Antigo Testamento são os desastres naturais, tais como fome e terremoto. Essas ocorrências, elas são ruins, acontecimentos maus, mas não é um mal moral. O mal moral tem a ver com o comportamento dos seres humanos. A Confissão de Fé de Westminster traz essa definição de pecado. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão dela. Em outras palavras, pecado é definido como a falha em obedecer a qualquer dos mandamentos ou proibições de Deus. Nessa passagem, a ninguém torneis mal por mal, Paulo está se referindo ao campo moral. Hoje, quando somos ofendidos, tendemos a dizer: aqui se faz, aqui se paga. Quando somos vítimas do pecado de alguém, nossa carne ela quer se vingar, e a vingança nos envolve em pecado. Esse não é o modo como uma vida cristã deve ser. Não devemos pagar o mal com o mal. E continuando: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. No Sermão do Monte, nosso Senhor diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O mundo ele está nos observando e devemos andar nos mesmos passos que andou o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há maneira melhor do que o nosso Senhor testemunhou de mostrar que somos cristãos genuínos. Verso 18: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Todos experimentamos relacionamentos rompidos e conflitos significativos com outros. No entanto, devemos viver em paz com todos os homens. Mas na Bíblia, somos chamados a tomar cuidado com os pacificadores da carne. Há diplomatas nesse mundo que pretendem alcançar paz para a nossa geração quando eles nem mesmo têm para si. Houve falsos profetas em Israel contra quem Isaías exclamou: eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem quando não há paz alguma, como está escrito em Jeremias 6,14. Há um tipo errado de paz e por isso é impossível viver em paz com todos os homens. Então perceba como Paulo especifica sua advertência. Ele diz: se possível, quando depender de vós, tende paz
com todos os homens. Paulo está falando de um problema cujas possibilidades de resolução estão em nosso alcance. Nosso dever é viver pacificamente com todos os homens e o que depender de nós. Fazer isso é difícil, mas é o que nosso Senhor fez durante o seu ministério terreno, como está escrito também em Mateus 5:9, que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E para finalizar, vamos meditar nos versos 19 ao 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Aí está um meio pelo qual você pode ajudar a manter a paz. Se alguém o ferir, não se vingue pessoalmente, porquanto, não se vingando, que você estará ajudando a manter essa paz, do versículo anterior. Um exemplo disso está na história de José. José, os irmãos dele perceberam, enquanto ele era mais amado pelo pai, e os irmãos invejaram disso, e tramaram contra ele, e decidiram matar. Eles acabaram aqui vendendo como escravo. Ele foi levado para o Egito, e lá Deus deu sabedoria, o fez prosperar, e ele se tornou o governador do Egito. E os irmãos, houve uma seca muito grande, os irmãos vieram até o Egito buscar comida, e ele não demonstrou, não pagou da mesma forma, mas recebeu aqueles irmãos tendo amor e misericórdia por eles. E uma prova disso foi que ele colocou o nome de seu filho Manassés, que significa Deus me fez esquecer. A vingança é algo que pertence a Deus, que nos diz que não devemos nos vingar a nós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. A expressão dai lugar significa abrir espaço. Em Efésios 4:27 temos a mesma ideia. Não deis lugar ao diabo, significa para não darmos espaço, não darmos oportunidade, não darmos brecha. A chave para entender essa declaração é traduzindo da seguinte forma: não vos vingueis, mas antes abre espaço para a ira. Paulo está falando aqui sobre a ira de Deus. Não se vinguem vocês mesmos, mas abre espaço para a ira de Deus. Em última análise, a vingança ela pertence a Deus. Ele retribuirá. Nossas ofensas serão vingadas, mas quem fará isso? Quem fará isso é Deus. Quando trouxer a vingança, Ele fará isso de modo perfeito. O nosso Senhor agiu inteiramente baseado nesse princípio, como está escrito em 1 Pedro 2, 21 ao 23. Porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Nosso Senhor deixava o julgamento inteiramente com Deus. Sendo Deus, Ele não se defendia pessoalmente para nos deixar o exemplo. Continuando no verso 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não somente não devemos fazer nenhum mal ao nosso inimigo, mas devemos fazer algo positivo. Devemos não apenas deixar de revidar, mas também ajudar o nosso inimigo. Devemos dar-lhe pão se estiver com fome,
e devemos dar-lhe água se estiver com sede. Aqui ele fala do sentido físico, mas principalmente do sentido espiritual. Pão e água, no sentido espiritual, significa devemos principalmente apresentar a Cristo como o pão vivo que desceu do céu e falar da palavra de Deus, que são as águas do Espírito Santo. Devemos envergonhá-lo não com a nossa agressão, mas com a nossa bondade. Devemos vencê-los com as nossas armas de misericórdia. Jesus ele agiu assim e devemos fazer da mesma maneira, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Trate seu inimigo com bondade, pois isso poderá fazê-lo envergonhar-se e arrepender-se. Será como brasas vivas em sua cabeça. Possivelmente, Paulo está se referindo a um ritual egípcio no qual um homem dava pública demonstração do seu arrependimento, levando na cabeça uma bacia cheia de brasas de carvão. A sensação provocada pelo calor das brasas vivas figurava a dor do arrependimento, ardente como fogo interior, a queima da consciência. E finalizando no verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O cristão, ele não se interessa tanto pelas ações alheias, como pelo poder que está por trás delas. Aí está a diferença entre o incrédulo e o cristão. O cristão, o que não é cristão, simplesmente vê no outro um ofensor e se vinga. Mas o cristão, ele vê o princípio que age por trás da ação. O cristão vê o diabo instigando a ação. É como diz em Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O cristão nunca se restringe a uma visão superficial. E lembre-se do que diz que devemos vencer o mal com o bem. Mas como isso acontece? Um dos melhores meios é como já foi dito anteriormente: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. E concluindo, queira o Senhor nos capacitarmos para viver dessa maneira, para a sua glória e para o seu santo nome. Amém? Louvado seja Deus.